A história de hoje não é um simples romance de época que deu errado. Pelo contrário, o que a gente vai ver aqui é uma crônica épica, dramática e absolutamente devastadora. É aquele momento de impacto em que as paixões mortais batem de frente com a mecânica fria, sabe? Aquela mecânica inflexível do próprio destino. Vamos fazer um mergulho profundo num mundo dominado por deuses super caprichosos, manipulações celestiais e mortais que francamente estão completamente encurralados pelos fados, sem ter para onde fugir. Agora se despede desta vida a desgraçada Dido, tornada insuportável pelos deuses e fados funestos. Forte, né? Essa lamentação já dita o tom de tudo o que vem por aí. É uma tragédia implacável, uma verdadeira ruína cósmica. Essa citação deixa muito claro, desde o primeiro segundo, que a gente não está lidando puramente com falhas humanas, mas sim com o peso esmagador das vontades divinas sobre a nossa extrema fragilidade. Então, vamos ao ato 1. Exilados pelo destino. O mais insano é que antes mesmo de se conhecerem, os nossos protagonistas já tinham literalmente perdido tudo. É quase um espelho de tragédias. De um lado, a gente tem a rainha Dido. Ela teve que fugir da sua terra natal, Tiro, simplesmente porque o próprio irmão, o Pigmalião, assassinou o marido dela num altar, por pura ganância. O fantasma do marido até apareceu num sonho avisando para ela pegar o tesouro e fugir pelo mar. E do outro lado, temos o herói Enéas, que tá fugindo das ruínas de Troia, completamente em chamas depois de uma invasão hiperviolenta dos gregos, e quem força o Enéas a abandonar a pátria destruída? A própria mãe dele, a deusa Vênus, para que ele cumpra uma profecia assustadoramente gigante. São dois líderes poderosos arrancados de casa e jogados no desconhecido. Mas por um breve momento, a Dido dá a volta por cima. Quando ela chega exilada lá na costa da África, ela pede aos habitantes locais só um pedacinho de terra, especificamente o que desce para cobrir com um couro de bui. Parece um pedido inofensivo, não é? Bom, ela manda cortar esse couro em tirras microscópicas, mais finas que um fio de cabelo, e vai emendando tudo. No fim das contas, ela consegue cercar um território massivo. Essa jogada de gênio foi o que fundou a famosa e próspera cidadela de Cartago. Um trunfo brilhante, mas infelizmente bem passageiro. E isso nos leva direto para o ato 2, a conspiração divina. Porque é aqui que o foco sai um pouco da luta dos humanos e vai lá para o reino calculista dos deuses. E olha, nesse tabuleiro de xadrez cósmico, a vida humana é mero peão. A armadilha celestial é montada em etapas super cruéis. Primeiro, a deusa Juno, que é padroeira de Cartago e odeia os troianos, joga uma tempestade apocalíptica no mar para afogar toda a frota do Enéas. Daí a Vênus, desesperada para salvar o filho, intervém e acaba forçando a frota a aportar logo onde? Em Cartago. Só que a Vênus saca o perigo no ar e ordena que o Cupido crie um romance fatal para proteger o filho. É o fim do livre-arbítrio e as pessoas ficam encurraladas. E a traição divina definitiva rola solta durante o banquete de boas-vindas. Imagina a cena. Vênus manda o Cupido disfarçado do filho pequeno do Enéas, o inocente Iulo. A Dido era famosa em todos os portos por ser uma rainha inabalável, viúva super leal ao marido morto. Mas aí ela pega aquela criança fofa no colo. E nesse exato momento de carinho e guarda baixa, bum! O Cupido atira secretamente uma flecha de paixão inescapável. Ela não teve a menor chance. Aquele amor que iria consumir a alma dela não foi uma escolha. Foi uma emboscada plantada sem pena nenhuma pelos deuses. Agora, a história atinge um ponto de ebulição. Ato 3. Paixão sob a tempestade. O grande clímax emocional explode durante uma imensa caçada real, onde a manipulação divina obriga a emoção humana a vir à luz de um jeito muito violento. A pedido de Vênus, Júpiter solta uma tempestade aterrorizante bem no auge do evento. É trovão sacudindo a terra, chuva pesada, lama para todo lado. No meio desse caos todo, as roupas reais da Dido são arrancadas e ela corre, descalça e coberta de arranhões, para se abrigar na primeira caverna escura que encontra. E quem já está lá dentro, como o destino ditaria? O Enéas. Isolados no escuro, sob um barulho ensurdecedor da tempestade, os dois finalmente se entregam de cabeça a esse amor divinamente fabricado. Só que, nenhum segredo sobrevive sob a vigilância do cosmos. Logo depois dessa união na gruta, surge a deusa Fama, o próprio rumor em carne e osso. Ela é uma entidade bizarra. Começa pequenininha, mas vai crescendo até virar um monstro de proporções gigantescas. Ela voa super rápido e tem o corpo coberto por milhares de olhos escondidos. Ela, junto com o irmãozinho dela, o Boato, que é uma criatura que vive sussurrando mentiras, espalham instantaneamente a fofoca dessa união ilícita para todos os reinos vizinhos. O resultado prático? Uma fúria absoluta de todos os reis e pretendentes que a Dido já tinha rejeitado no passado.
E a conta dessa fofoca chega pesada. Ato 4. O chamado do dever. E aqui a dura realidade bate na porta. O panteão não dá a mínima para a felicidade mortal. Fica até a pergunta, será que um mero mortal consegue de verdade desafiar a vontade dos deuses? Quando a poeira baixa, Júpiter manda o seu mensageiro Mercúrio dar uma bronca impiedosa no Enéas. O Mercúrio chega furioso, cobrando porque o Enéas está perdendo tempo construindo uma cidade para os outros e virando escravo de uma mulher, enquanto ele precisa erguer o próprio império para os seus descendentes. Frio, calculista e direto. O destino exige que o Enéas abandone a sua amada. Quando o Enéas começa a preparar tudo em segredo para partir, a ficha da Dido cai. E cai no impacto devastador. O mundo dela simplesmente desmorona. O voto sagrado de fidelidade que ela fez está quebrado. A reputação intocável que servia como um escudo diplomático virou pó. Agora reis enfurecidos, tipo o rei Jarbas e até o irmão assassino dela, vão ver nela um alvo super fácil. E a pior parte de todas, o Enéas, o cara por quem ela jogou tudo pro alto, tá levantando âncora e levando embora a única defesa militar forte que ela possuía. A vulnerabilidade dela fica absoluta e aterrorizante. O que nos leva para o desfecho inescapável de toda essa colisão. Ato 5. Fogo, fuga e tragédia. Sem conseguir suportar esse abismo de desespero, a Dido toma uma atitude drástica. Ela manda construir uma pira de madeira colossal no ponto mais alto da fortaleza. Só que para disfarçar suas intenções reais até da própria irmã, Ana, a Dido inventa uma mentira dolorosa. Ela diz que aquilo é tudo um ritual mágico, uma feitiçaria para queimar uma efígie do Enéas e finalmente curar o coração partido. Mas na real, ela estava construindo o palco perfeito da sua própria destruição. O final atinge a gente como um soco. Assim que o sol nasce, Dido olha para o mar e vê as velas dos navios do Enéas aparecendo, fugindo estritamente sob as ordens do deus Mercúrio. A agonia daquele último momento é total, deixando entregue às chamas o seu corpo dilacerado, com a espada de Enéas enterrada ao peito. Ao sentir as chamas chegarem perto, a desgraçada rainha sobe na pira e coloca um ponto final na própria dor, usando a espada deixada justamente pelo homem que a abandonou. E isso deixa a gente com uma provocação imensa. Nós somos realmente os autores das nossas próprias histórias? Ou será que estamos simplesmente encenando um roteiro trágico, escrito por circunstâncias muito além do nosso controle? A saga de Dido e Enéas é aquele lembrete amargo da nossa extrema vulnerabilidade diante da marcha pesada do destino. A grande reflexão que fica sobre cada decisão que a gente toma é até que ponto isso foi uma escolha nossa de verdade e de deixar a mente fervendo. A gente encerra essa crônica épica por aqui. Até a nossa próxima análise.